horas da noite. Vale a pena. Olá! A Organização Mundial da Saúde estipulou 10 prioridades para o ano de 2019. A lista inclui o combate à poluição ambiental e as mudanças climáticas, infecções transmissíveis como o ebola, dengue, gripe e o HIV, doenças crônicas e outros desafios de saúde pública. E a pergunta que fica no ar: será possível cumprir todas essas metas em apenas um ano? Este é o assunto do programa Em Discussão Especial de hoje. E para falar sobre esse desafio mundial, eu recebo no estúdio Marlene Oliveira, que é fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado. Marlene, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela sua participação aqui com a gente. Bom, e antes da gente entrar nessa questão aí das prioridades da Organização Mundial da Saúde, gostaria que você se apresentasse, contasse rapidamente um pouquinho da história do Instituto Lado a Lado pela Vida e um pouquinho do trabalho que vocês realizam lá. O Instituto Lado a Lado é uma instituição que existe há 10 anos e nós focamos na prevenção e tratamento de doenças crônicas, que hoje é uma das grandes causas no nosso país. Então nós temos algumas campanhas de prevenção, como o Novembro Azul, é uma campanha que foi lançada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e é uma campanha hoje de alcance nacional. Hoje a gente fica muito feliz em dizer que o Novembro Azul ele está bem próximo do que vem a ser a campanha Outubro Rosa. E nós também fazemos uma campanha que é o Siga Seu Coração e Toma uma Atitude, que é focado nas doenças cardiovasculares. Então, o Instituto Lado a Lado ele trabalha de uma ponta a outra. Nós vamos desde a prevenção, diagnóstico precoce e pacientes em tratamento. Certo. Bom, entrando um pouquinho agora na questão das prioridades da Organização Mundial da Saúde de 2019, ao todo são 10 prioridades, né? E nós sabemos que 3 delas são causas, inclusive, que o próprio Instituto já tem trabalhado aí há alguns anos. Eu queria que você contasse pra gente que prioridades são essas e como que você avalia o resultado desse trabalho que tem sido feito. O Instituto, desde o seu nascimento, nós temos nos dirigido muito nas questões que são questões que atingem toda a população brasileira e que está muito alinhado com as normas das instituições internacionais. Então, nós focamos muito na questão da poluição ambiental, onde a gente trabalha com alguns grupos da USP, e de outras organizações para a gente entender um pouquinho o que vem acontecendo com a questão da poluição ambiental. Nós focamos muito na questão das doenças crônicas não transmissíveis e a gente atua no câncer e nas doenças cardiovasculares. E nós também temos um foco muito grande quando a gente vai discutir um pouco a questão das vacinas e trabalhar um pouquinho esses outros cenários que a gente precisa entender o que vem a ser uma atenção primária, porque a gente acredita que se as pessoas têm acesso a uma atenção primária, ela passa a não ter um estado de doença e as doenças não chegam até ela, né? Então, a atenção primária é um dos pontos fundamentais. E na prática, Marlene, o que tem sido feito em relação a essas 3 causas que você mencionou e como que você avalia os resultados desse trabalho que tem sido feito? Que nem, por exemplo, quando a gente pega o câncer, né, que é uma das doenças crônicas. Hoje o câncer, até 2030, vai ser a primeira causa-morte no mundo. Hoje, a primeira causa-morte são as doenças cardiovasculares. Isso não significa que até 2030 as cardiovasculares vão diminuir. Pelo contrário, nós temos 2 bombas relógios acionadas. O que a gente precisa fazer é ter políticas de prevenção. E o Instituto vem focando muito nas campanhas preventivas. Então, a gente tem o câncer, quando você pega hoje, 20% dos casos de câncer de pulmão, hoje, não tabagista. São pessoas que nunca colocaram cigarro na boca. O que é isso?
é a poluição ambiental, né, é o estilo de vida. Então, isso são coisas que você precisa entender, né? E existem grupos de pesquisadores tentando entender o que vem a ser isso, né? Que nem você, a gente fala assim, vamos hoje correr no Parque Ibirapuera, em São Paulo. É uma das áreas mais poluídas. Será que isso traz tanto benefício assim ou não? Fazer atividade física, nós sabemos que tem que ser feita. Agora, e essas regiões que têm um índice muito alto de poluição? Será que a gente não tem que tomar algumas medidas e fazer algumas coisas para evitar isso? Então, quando você olha para o cenário do câncer, o câncer hoje ele tem vários fatores, tem a carga genética, tem várias coisas, mas tem coisas que eu acho que a gente precisa prevenir e isso precisa ser feito. Você mencionou a questão das campanhas de conscientização e também de políticas públicas, né? Enfim, levar essa informação para as pessoas, talvez ainda falte um pouco, né, de informação. Quando você fala de políticas públicas, além dessas campanhas, que outras políticas você acha que ainda falta no nosso país para que essas questões sejam realmente trabalhadas? Uma das coisas que eu acho muito importante é que nós temos hoje quando você olha Brasil, você tem um Ministério da Saúde, só que é um ministério que administra a doença. Ele não tem uma política preventiva. E isso é necessário, porque senão não fecha a conta, porque você pega cada vez mais, a população está ficando doente. Né? Isso tem um custo para o sistema e isso a gente precisa melhorar, porque senão as contas não fecham. E o país, eu acredito que a responsabilidade também não é só do governo. Eu acho que nós, enquanto cidadão, as empresas, todo mundo tem que ter um olhar e um investimento para a prevenção. Se você tem uma população que tem hábitos preventivos, com certeza essa população não vai ser uma população doente. O que acontece hoje é que nós temos que administrar a doença. Falando um pouquinho da poluição do ar e das mudanças climáticas, que também está entre as metas da Organização Mundial da Saúde, eu tenho um dado aqui que diz que a gente tem no mundo uma morte prematura aí de 7 milhões de pessoas todos os anos. Inclusive, cerca de 80% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda com altos volumes de emissões da indústria. Quer dizer, a questão da poluição, ela não atinge somente a natureza em si, vamos dizer assim, mas sim a saúde da população que acaba respirando esse ar e acaba prejudicando o organismo da pessoa de maneira geral. Falando do Brasil, como que você avalia essa situação? Você até mencionou a questão do Parque do Ibirapuera, que tem tantas árvores, né? Quer dizer, aparentemente ele parece ser um local muito arborizado, mas, como você mesma mencionou, é um dos locais mais poluídos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, o que tem sido feito, quais são os caminhos que a gente tem aí para realmente mudar essa situação? Eu acho que tem que ter um esforço coletivo, né? Tem que sentar ao redor de uma mesa todas as partes que são interessadas em mudar esses números, né? Que nem eu acho muito difícil em um ano você conseguir diminuir esses índices. O que a gente consegue é amenizar um pouquinho, mas diminuir mesmo eu acho muito difícil, porque precisa políticas muito mais assertivas, né? Que nem você, a poluição ambiental. Eu lembro que a gente estava fazendo um estudo com pacientes com câncer de pulmão e aí nós tínhamos total desconhecimento da questão do gás radônio, que o gás radônio é o gás que fica no solo. As nossas casas, elas são construídas direto no solo. E esse gás é um gás que ele vai para a atmosfera. Nos Estados Unidos, no supermercado, se vende um medidor que as pessoas compram para ver a incidência daquele gás nas suas residências. Aqui no Brasil, esse aparelhinho a gente só tem em áreas de risco, né, quando você vai discutir a questão nuclear. Então, eu acho que são medidas
que precisam ser tomadas, e a população também eu acho que tem que entender um pouquinho também, porque a gente tem que diminuir a quantidade de carros que estão nas ruas. Cada vez é São Paulo. A gente está numa bomba assim totalmente, né? O pessoal costuma dizer que se você ficar no trânsito na hora de pico, se você ficar 2 horas, equivale a 2 cigarros. Então, será que essa informação a gente não tem que replicar? A gente costuma dizer, né, não, porque a informação ela chega. Ela não chega, tem regiões que não chega, né? A forma que a gente está comunicando não está correta. Nós fazemos trabalho com população que vive em áreas de risco. Cada vez mais você percebe que a desinformação ela é consolidada nesses núcleos. E muitas vezes também no nosso ambiente mesmo, né? A gente sabe que está errado, que aquela área é poluída, mas a gente circula ali, a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Então tem que ter uma mudança, eu acho que do indivíduo e da sociedade. Você menciona essa questão da falta de informação. A gente, na verdade, vive numa era de internet, quer dizer, a gente dá 2 cliques, aparece tudo ali pra gente, mas você menciona essa questão de algumas minorias não receberem essa informação. Não é a falta da informação, mas é a informação que não chega, vamos dizer assim. Quais caminhos a gente teria para mudar essa realidade? Como fazer essa informação chegar a essas pessoas, essas minorias, enfim? Como que você enxerga isso, Marlene? Hoje, você analisando essa era que a gente vive dos ambientes digitais, ele facilita muito, mas ao mesmo tempo ele também carrega um monte de notícias negativas, né? Como são as fake news. Então hoje, muitas vezes, uma pessoa que está com um diagnóstico de uma doença, está desesperada, recebe uma notícia que se ela tomar chá de alguma erva ali, aquilo vai curá-la. E a gente sabe que não é isso, só que cada vez mais a fake news está aí, as notícias elas são disseminadas e o ambiente digital, ele abriu demais. Só que a gente não tem um crivo ali dentro do que mandar, né? Do que as pessoas estão recebendo. E também eu acho que falta um pouco mais de esforço dos órgãos governamentais de fazer com que a população receba informação de qualidade. Fazer com que essa informação chegue na base. O que não está acontecendo é essa informação chegar com qualidade na base. Quer dizer, não só fazer a informação chegar, mas a informação adequada. Sim, que é o mais importante. Falando um pouquinho sobre vacina, também que está entre as metas aí da Organização Mundial da Saúde. Eu tenho um dado aqui que eu também acho importante, relevante compartilhar, né? Que diz que a vacina, então, previne aí cerca de 2 a 3 milhões de mortes por ano, né? E outras 1,5 milhões de mortes poderiam ser evitadas se a cobertura de vacinação tivesse um maior alcance. Quer dizer, a gente vê aí pelos próprios números a importância da vacina no combate a tantas epidemias e a tantas doenças. Né? Eu queria saber, na sua opinião, por que essas ondas e esses movimentos tão crescentes no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, de relutância em relação à vacina, de pais que não querem que os filhos se vacinem. Por que isso está acontecendo? E se esses movimentos, eles realmente podem atrapalhar no cumprimento dessas metas, dessa meta em específica da Organização Mundial da Saúde, e se isso também ameaça, de alguma maneira, reverter esse progresso que a gente teve até aqui com o controle de tantas doenças, inclusive a erradicação de tantas doenças que a gente teve através da vacina. Eu queria que você comentasse sobre isso. Voltamos na questão da informação. Como que essa informação ela está chegando nas pessoas? Hoje nós estamos vivendo momentos que está voltando algumas doenças que foram doenças, como você bem colocou, que foram erradicadas. Aparentemente erradicadas, né? Ou controladas. Que nem sarampo. Sarampo você está em várias regiões do Brasil com surto de sarampo. Né? Que nem você tem, por exemplo, a volta da sífilis.
coisa que a gente não ouvia falar mais, né? Você está tendo surto de sífilis. Então, o que é necessário é a população entender a importância de se vacinar. Né? Ela está fazendo um bem não só para ela, para a família, mas também para uma comunidade. Isso é muito importante. E essa informação ela tem que chegar, mas chegar de uma forma muito assertiva. Então ela chega com muitas dúvidas, que nem eu lembro que há pouco tempo atrás nós participamos de uma discussão a respeito da vacinação do HPV, que era só as meninas e depois os meninos também iam receber a vacinação. E você pega os números e o que acontece? Os pais não levaram os seus filhos para vacinar, então está sobrando vacina. Então, não dá para entender. Por que essa informação não chegou de uma forma eficiente? E por que eu tenho vacina sobrando? Então, essa análise ela tem que ser feita e tem que ser feita com amadurecimento, tanto dos serviços de saúde, quanto da comunicação e chegar na base, né? Que é onde a gente vai conseguir fazer com que esses números eles se alterem. E eu acredito que em um ano todos nós estamos trabalhando para conseguir bons números. Eu acordo todos os dias com essa missão, mas a gente sabe que o desafio é muito grande, né? Precisa muita coragem, né? Você tem que romper muitas barreiras. Quer dizer, mais uma vez nós temos aí um problema de falta de informação, principalmente diante desses números que comprovam realmente a importância da vacina. Sim, sim. É uma questão a ser falada bastante e eu acho que realmente as campanhas de conscientização têm um papel muito importante nesse aspecto, né, Marlene? E vocês, eu acho que enquanto imprensa, enquanto comunicação, tem um papel fundamental, porque é através de vocês que essa comunicação, ela chega muito mais longe. Que nem eu faço uma campanha, eu consigo atingir um pedaço. Quando a imprensa nos ajuda, você consegue atingir muito mais pessoas. Então, eu acho muito importante também essa responsabilidade da imprensa, né? No que ela está comunicando e como ela está fazendo chegar essa informação. Tá certo. Bom, outra meta importante aí envolve a prevenção do vírus HIV. Né? Tivemos aí ao longo dos anos muitos avanços nesse sentido, mas ainda é uma doença que mata aí quase 1 milhão de pessoas no mundo todo. Passando aqui para a nossa realidade do Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. A gente cai de novo nessa questão da falta de informação. Por que esses números são tão grandes ainda? Existe muito preconceito em relação a busca de informação, até de uma pessoa chegar num médico e pedir, passa para mim a sorologia, eu vou fazer esse exame. Será que acontece? As pessoas não se previnem, elas não buscam saber se elas estão com algum problema? Por que esses números tão alarmantes no Brasil, inclusive? Novamente a gente volta à questão da comunicação, né? Porque hoje no ambiente digital você recebe todo tipo de informação e as pessoas elas acham que elas estão imunes. Quando você pega anos atrás, você via campanhas permanentes falando sobre a questão do HIV. Então, você tinha capas de revistas, você tinha programas de rádio, você ia na papelaria, você tinha materiais que estavam informando essa população. Hoje, você percebe que esse trabalho não tem sido feito mais com tanta eficiência como existia antes. E para mudar esses números, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que retomar campanhas permanentes de orientação às pessoas. E as pessoas precisam entender que elas estão abertas, né, a ser um portador HIV. Ela precisa se cuidar, ela precisa entender quem é seu parceiro, a sua parceira, aonde ela está convivendo, ela tem que parar de achar que com ela não acontece. E isso é muito importante, a gente precisa alertar as populações. E hoje está muito aberto, e estando aberto você acha que com você não vai acontecer, é só com o outro.
Você menciona sobre essas campanhas que alguns anos atrás eram mais fortes, vamos dizer assim. Por que essa mudança? Porque antes a gente falava sobre esse assunto, porque antes existiam campanhas mais intensas, vamos dizer assim, e isso foi perdendo a força ao longo dos anos, na sua visão? São vários motivos. Eu acredito que tem outras doenças foram acontecendo nesse período e foi tendo um olhar mais dirigido. E essa comunidade, ela acabou achando que já estava resolvido. Né? Todo mundo está informado, todo mundo sabe, e a gente sabe que isso foi mudando. São outras gerações que estão vindo, são outras pessoas com outros enfoques. Por isso que tem que existir campanhas permanentes, porque você tem que o tempo inteiro estar falando sobre aquele tema. Não importa que hoje eu tenho o câncer como uma doença crônica, eu tenho as doenças cardiovasculares, eu tenho doenças raras, mas o HIV, ele está aí, e eu tenho que ter um olhar, eu tenho que ter uma política para o país, e eu tenho que o tempo inteiro falar sobre isso, senão acontece o que está acontecendo agora, eu estou tendo um retorno. Em relação à classe médica, você acha que eles também têm um papel importante no sentido de prescrever mais esse exame, essa sorologia para o paciente, quer dizer, incentivar que o paciente busque isso, mesmo que ele não peça, né? Porque é comum que o paciente vá ao médico e peça exames de rotina, isso é feito. Sim. Mas por que esse exame, que não é menos importante, pelo contrário, por que ele não é pedido pelos médicos, na sua visão? Eu acho que você tocou num ponto, assim, fundamental. A comunidade médica, ela precisa estar bem mais preparada do que ela está hoje. Eu acho que ela precisa orientar seus pacientes, ela tem que conversar com seus pacientes, ela tem que melhorar essa relação médico-paciente. Não é porque o paciente não está abordando que ele não vai tocar. Ele tem que saber chegar nesse paciente e pedir esses exames, orientar essa população. Então, eu acho que a comunidade médica é peça importante quando se fala em prevenção num país como o Brasil. Quer dizer, de novo, volta a questão da unidade mesmo, tanto da sociedade, dos médicos, do governo, enfim, todos aí unidos, para que a gente possa, de fato, cumprir essas metas. Sim, porque a responsabilidade é de todos, né? A responsabilidade é minha enquanto cidadã, da comunidade médica, da sociedade e do governo. Né? Então, todos têm que estar com esse olhar. Não adianta você culpar só uma parte. Né? Todos estão envolvidos. E ali no centro você tem um cidadão. Né, um cidadão que está precisando de informação, ele está precisando de acolhimento, ele está precisando de um atendimento digno, ele está precisando de várias coisas. Então, todos ao redor têm que estar ajudando a fazer com que a informação chegue e chegue de forma muito efetiva. Né? Marlene, quando a gente fala do Brasil que vive essa crise econômica, política e até moral, vamos dizer assim, como que você avalia isso dentro da nossa sociedade, até fazendo um paralelo com essa questão da união, da unidade mesmo? Você acha que o Brasil realmente está preparado para alcançar essas metas? É possível dentro de um ano, né? Quer dizer, um ano passa tão rápido. Você acredita que a gente consegue ter realmente mudanças significativas dentro desse cenário que a gente não pode descartar, de crise, de tantos problemas? Como que você avalia esse aspecto? O importante é entender que quando a gente fala de Brasil, você está falando de vários países dentro de um único país que é o Brasil. Então, o Brasil, ele vive realidades diferentes. E nós também temos o país com essa situação toda que já é de conhecimento de todo mundo. Por isso a importância de se unir em torno da saúde. Né? Hoje nós temos uma população que é uma população que está envelhecendo e está adoecendo. E isso eu tenho que ter um olhar. Né? Hoje a população está envelhecendo e a gente espera e nós trabalhamos para que envelheça com qualidade, né, com saúde. E o que você faz com isso? Né?
onde você tem desvios de dinheiro, que nem você pega a saúde mesmo. A saúde é uma das pastas que tem a maior verba para se trabalhar, mas a gente percebe que muitas coisas ela é feita de forma incorreta, né? Tem muitos desvios, tem várias coisas que precisam ser ajustadas, e para ser ajustadas você tem que olhar para um país como o Brasil e olhar para ele ter um efeito mais preventivo. O resultado não vai ser daqui a 1 ano, o resultado vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, só que o que você ganha em eficiência, isso não tem volta, né? Que é uma população muito mais esclarecida, uma população olhando para a sua saúde, os ganhos são infinitos. Inclusive, um dos pontos da Organização Mundial da Saúde é a ampliação do acesso à cobertura à saúde. A ideia é atender aí 1 bilhão a mais de pessoas em comparação aos números atuais. Quer dizer, uma meta aí bastante agressiva. A gente sabe que com a crise econômica, muitas pessoas às vezes não têm condição de ter um plano de saúde, enfim, de ter um atendimento particular e acaba recorrendo ao SUS. Na sua visão, dentro dessa meta aí, desse número, né, tão agressivo, você acredita que o SUS está preparado para realmente atender esse número de pessoas, aumentar muito mais o atendimento e também em termos de qualidade, você acha que é possível aí atender toda essa demanda? O SUS, ele não está preparado para receber essa demanda. Quando você olha para a nossa população, 70% da população utiliza o Sistema Único de Saúde. 25% é saúde suplementar e você tem ali 1% que são aqueles que ele banca sozinho a sua saúde. Quando você olha para esse cenário de 70%, você percebe uma desigualdade muito grande. Hoje, um paciente que ele está na saúde suplementar, que ele tem um plano de saúde, ele tem um tratamento totalmente diferente de um paciente que está no Sistema Único de Saúde. Quando eu olho para o cenário da saúde do homem, do Novembro Azul, quando eu falo de câncer de próstata, hoje o homem com câncer de próstata no SUS, ele não tem o mesmo tratamento que o homem na saúde suplementar. Então esse homem, as condições dele é muito inferior. E esses hiatos a gente precisa melhorar. Não dá para ter essas desigualdades. Se o Sistema Único de Saúde ele é para todos, então ele tem que ser para todos. Então a gente tem que mudar alguma coisa aí nesse caminho, porque ele não está sendo para todos. Marlene, esse é um assunto que rende muito, mas a gente vai precisar encerrar, o nosso tempo é curto. Queria agradecer muito a sua participação, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. O programa em discussão especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.